Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais um Panorama de Mercado aqui do Café com Day Trade. Hoje a gente vai falar sobre essas atualização da questão geopolítica da guerra e, obviamente, quais são as perspectivas para hoje. Fica aí que a gente vai chegar já lá. Tá legal? Para quem não me conhece, só lembrando aqui, meu nome é Breno Brasil, sou responsável do conteúdo aqui do Café com Day Trade e aqui estão as nossas redes sociais, para você que ainda não curte. E se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir e sugerir conteúdo, tá legal? Bom, primeira coisa, eu sempre começo falando sobre perspectiva de taxa de juros, né? Eu sempre mostro a ferramenta CME, para a próxima reunião ainda está longe, falta um mês e 3 dias, 29 de abril, 94% de manutenção, a probabilidade de manutenção dos juros nesta reunião. Mas o detalhe é que começa a aparecer probabilidade de 6% de aumento de juros. Isso, obviamente, pelo impacto da energia, do custo da energia, né, o WTI, principalmente está trabalhando já aí em torno de US$ 94, hoje está em alta, está 4%, a gente vai chegar um pouquinho lá nesse ponto do petróleo. E se você olhar para frente, né, antes, lá atrás, tinha precificado entre junho e julho um corte. Agora a gente tem 83% de manutenção em junho e essa probabilidade de subir juros somando ainda 17%. Tá? Em julho, a gente tem a probabilidade de subir juros de 21,6%. E não tem mais a precificação da redução dos juros. Então, começa a ficar um pouco mais. E, obviamente, a gente vai começar também a tentar entender como que o consumidor está vendo isso, através das pesquisas de sentimento do consumidor de Michigan e do Conference Board, que é o do Fed, que saem aí a cada 15 dias, às sextas-feiras, a mais importante que é de Michigan, né? Então, tá aí, precificado. Ontem, a gente teve uma ligeira alta aqui, S&P fechou em alta de 0,54, Nasdaq 0,67, lembrando que eles passaram de 1% de alta, e aí eu trago um pouquinho das narrativas, né? A gente viu no dia anterior a ontem, os Estados Unidos falando sobre conversas com o Irã, estavam em tratativas para negociação, mandou lá 15 pontos que o Irã deveria atender para poder acabar com a guerra. Isso foi interpretado depois que o Irã começou a dizer, ó, não tem conversa, não falou. O general iraniano, inclusive, falou, ó, não estamos conversando diretamente, não tem essa conversa. E a própria marinha iraniana chegou a falar, ó, aquele navio XYZ, se passar aqui, não pode passar. Ele mandou um navio voltar lá no Estreito de Hormuz ontem. Tá? Então, houve narrativas aí do Irã, inclusive, dizendo, ó, se essas tropas que estão para chegar aí vierem, eu vou começar a bombardear instalações petrolíferas ao redor do Golfo como um todo. A narrativa deles é muito clara. Se vocês tentarem derrubar o meu regime aqui, eu vou deixar um legado de destruição das instalações petrolíferas aqui e isso vai levar a cotação do petróleo para cima. Tá? Então, bem claro aí essa questão. E depois, também saiu a informação de que a conversa entre Estados Unidos e Irã, ela de fato aconteceu, mas não foi uma conversa, foi uma passagem de informação via o Paquistão. Então, os Estados Unidos utilizou de um elo de comunicação via Paquistão para colocar as suas exigências para o Irã para encerrar a guerra. Sabe o que o Irã fez? Leu, meio que deu risada e disse: as minhas 5 condições são essas aqui. Tá? Então, ele falou: ó, nem considero os seus 15 pontos, tá? Mas eu considero esses 5 pontos aqui. Inclusive, ele pede ressarcimento pelos prejuízos causados pelos ataques. Tá? Então, os caras são tinhosos, né? Não voltaram atrás, não esmaeceram, e colocaram ali as condições deles bastante. E aí, amanhã sinaliza o prazo, das 48 horas que o Trump deu, onde quando chegam as tropas, inclusive, né, as tropas de terra, um número expressivo de soldados, para ter ataque massivo. Estados Unidos e Israel estão dentro dessa iniciativa para fazer um ataque massivo para o Irã. Algumas nações ali próximas já cogitam a se juntar essa iniciativa, porque sabem que vão ser atacados pelos drones, né? Então, o Irã tem ali uma forma muito barata de atacar e fazer estragos, né? Ainda que não sejam irreversíveis no primeiro momento, mas fazer estragos ali com esses drones, que são baratos. Cada drone desse custa cerca de 50 mil, enquanto mísseis custam aí milhões de dólares. E eles conseguem aí rapidamente também repor o seu. Trump disse que não, que as instalações de produção desses drones já foram atingidas, mas os caras parecem que tem bala na agulha, já disseram que vão atacar e os ataques têm sido através desses drones. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, o dólar subindo agora de manhã, tá? Ontem
como eu falei, as bolsas todas em alta, mas estiveram mais em alta, depois ficaram trabalhando dentro de um range, esperando novidades, né? O ouro cai bem, e o ouro tem caído, pessoal, meio que em contrapartida com o dólar, né? O dólar tem subido, o ouro caído, por algumas razões. O ouro não tem sido um refúgio de segurança nesse quesito, porque ele tende a levar os juros para cima. Olha aqui, ó. Juros de 2 anos, de 10 anos subindo. Juros para cima significa o seguinte: o ouro fica não atrativo, porque o ouro não tem juros. Então, juros para cima não é legal para o ouro e por isso o ouro cai, né? E ele fica meio que inversamente proporcional ao dólar, até porque o dólar mais alto deixa o ouro mais caro nos demais países do mundo, tá? Aí a gente vem aqui para as Big Techs, todo mundo negativo, segundo pelotão de NASA que eu chamo aqui, todo mundo negativo, bancos todos negativos, as petrolíferas estão positivas, as demais está tudo negativo na NYSE aqui. Obviamente aqui não tem todas as empresas, mas tem uma bela amostra ah, das empresas em questão. A agenda hoje, ela não é uma agenda das mais expressivas, mas ela tem o seguro-desemprego daqui a 28 minutos, na verdade 9h30, agora são 9h02, seguro-desemprego inicial e final aqui, a média, e depois a gente tem dados de gás natural e alguns leilões de curto prazo, de semanas, de 1 e 2 meses aqui praticamente, tá? São de 1 estrela. A gente vai ter depois leilão, aí esse sim, de 7 anos, às 14 horas, e o Trump fala às 17 horas hoje. Então, aqui vale a pena. E aí alguns membros do Fed também falam, porque falam, porque vem aí o balanço, né, do Federal Reserve, a questão de bancos, e aí fala o Jefferson, que é o vice-presidente, e o vice de supervisão, que é o Michael Barr, tá? Então vale a pena também dar uma prestar atenção, pelo menos saber o que ele falou, o que eles falaram, né? E basicamente é isso. A agenda não é uma agenda tão expressiva, né? E, inclusive, agora, o Trump acabou de falar que saiu há 9 minutos atrás, né? Ali, 8h50, mais ou menos, que o Trump mandou um recado para o Irã dizendo: olha, vocês precisam levar a sério a situação, ou aquelas ameaças que ele faz. Tá? Então, a situação é uma situação de indefinição, a guerra não parece. O mercado interpretou na segunda e na terça. Não entendeu que a guerra realmente estava próxima ao fim, mas entendeu que o Trump queria desescalar a guerra, que ele tinha uma intenção clara de negociar e convencer o Irã ali, com as conversas meio que ainda por um intermediário, que é o Paquistão, de encerrar essa iniciativa de guerra. Ele que tem muito a perder se essa guerra se alastrar muito, porque as eleições de meio de mandato ocorrem nas casas legislativas nos Estados Unidos em novembro, e se os republicanos perderem muitas cadeiras, ele pode, inclusive, sofrer um impeachment se essa guerra tiver muitos efeitos econômicos negativos. Tá? Então, ele precisa definir essa questão. Ou acaba via força, ou ele recua, que eu acho que é improvável. O Irã recua, que eu também acho que é improvável. Então, as tropas estão chegando e a coisa parece que realmente vai escalar. Legal? Então, esse é o panorama para hoje. Em termos de agenda, não tem muita coisa. A gente tem que entender o que vão falar Estados Unidos e Irã nas notícias a qualquer momento, ficar muito atento aos portais de notícias. E, obviamente, é um dia de risk-off, onde, inclusive, agora a NASA está fazendo mais uma mínima no 24.110. Tá? Bons trades a todos e acompanhem aí os nossos vídeos, inclusive de psicologia de trading, que eu acho que é bem interessante. É uma dica que a gente deixa para você. E se você gostou do conteúdo também, deixa aquele like no vídeo e aquela inscrição, que a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês aí, tá bom? Então até o próximo vídeo.